Bom dia. Bom dia. Bom, é um bom dia muito bom, especial. O sol está iluminando lá fora, nos aquecendo, o frio parece que está indo embora. Legal, sejam bem-vindos, acho que é mais um momento especial para nós nos reencontrarmos. E podemos assim nos alimentar do conteúdo da palestra de hoje, para a nossa reflexão de final de semana e início da próxima semana, né? A gente tem aí uma divisão dentro do nosso calendário aí para o tempo ele é eterno, né? Que as horas vão passando. Então o homem já vamos separar aí para que possamos dimensionar aí as nossas atividades no nosso dia a dia. Mas para nós é uma grande alegria, uma satisfação tê-los aqui. O Drauzio está vindo de Jundiaí, lá do Centro Espírita de Luz, onde ele tem sua atividade. Isso para nós é um momento assim de satisfação e de alegria. A palestra que hoje é uma palestra que faz parte do calendário da UNSE, né, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, intermunicipal, onde a nossa casa faz parte. Então, a União das Sociedades Espíritas Municipal, a USE, Municipal de Jacareí, ele agrega os centros espíritas da cidade de Jacareí, Guararema, Igaratá, Santa Isabel, Nazaré Paulista. Então nós temos aí perto de 12, quase 15 casas que fazem parte da união das casas, onde nós promovemos essas palestras. A Semana Espírita já está na sua edição número 62, então são 62 anos de atividades, onde as casas se reúnem, há um intercâmbio através das palestras, através das nossas reuniões que são mensais. Então cada mês, no terceiro domingo de cada mês, nós nos reunimos um mês em cada casa. Então a gente faz, digamos assim, as reuniões itinerárias. E com isso nós conseguimos visitar todas as casas que fazem parte da União Municipal de Jacareí. Então, tivemos o início da nossa semana, que foi no dia 3, lá no Centro Espírita Paulo Ortiz, com a Dora Encontro, que realizou a abertura. No dia seguinte, ela acabou fazendo um seminário, né, com os amigos do Paulo Ortiz, que estão aí. A gente agradece a presença também de vocês aqui. E vamos assim então dar início à sequência da nossa semana, e vamos dar início hoje aqui em Guararema com a presença do Drauzio e agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Vou fechar os nossos olhos um minutinho só. Respirar aí profundamente, aproveitando, né, essa energia gostosa de amigos queridos que aqui estiveram desde a aurora do dia, limpando, harmonizando, perfumando esse ambiente, para que cada um de nós que aqui dentro já sinta de antemão carinho nesses amigos queridos. Cumprimentamos a todos eles, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele carinhosamente que cubra esta casinha, todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, o nosso companheiro Drauzio, com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer essa nossa pequena parte sempre, Senhor, com muito carinho, muito respeito, responsabilidade, mas acima de tudo, Senhor, com muito amor e alegria no coração. E que todas as energias aqui geradas, Senhor, possam ser levadas aonde se fizer necessário. Assim, nós agradecemos a esses amigos e pedimos a vós, Senhor, que nos guarde a todos, hoje e sempre. E assim seja.
historiador, psicólogo, coordenador de estudos lá no Vinho de Luz de Jundiaí. A casa é sua, fica à vontade. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Que a paz doce de Jesus continue nos nossos corações. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui, sendo acolhido por este lar espírita. Então, eu gostaria de agradecer o convite, primeiro, os meus irmãos e anjos acolhedores, Marieta e Fernando, e a todos os membros dessa família espírita, na pessoa do seu presidente, o Luiz Antônio. Muito obrigado. Certa feita, o Chico foi fazer uma visita a um centro de uma cidade vizinha, Uberaba. E ele disse que seria uma visita mais íntima, então que nos comentasse, né? E aí sabe como é que é o povo, né? Quase que o Chico não consegue entrar no centro, né? A gente para fora. E aí então ele disse que todas as vezes que nós nos reunimos num dia como esse, é porque nós estamos com saudades de Jesus. E nada melhor do que falarmos do Evangelho à luz do nosso mestre Allan Kardec, para matarmos um pouquinho as nossas saudades de Jesus. O tema de hoje é um tema importantíssimo da doutrina espírita, se não o mais importante, porque Espiritismo e educação. A educação é justamente o grande objetivo da doutrina espírita, no sentido que, como nós vamos ver, todo esse conhecimento que nós temos, que os espíritos nos passaram, uma grande missão, né, do plano espiritual superior, de trazer a doutrina dos espíritos para nós, não foi para que nós tivéssemos mais informação, mas sim para que nós nos transformemos enquanto espíritos. Então, para que nós nos reeduquemos enquanto espíritos. E nesse ponto nós lembramos da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Certa feita, um repórter da BBC foi fazer um documentário com ela, né? Quantos repórteres não foram lá para fazer documentário com ela, né? E ele foi, conheceu a obra dela, ficou encantado com tudo aquilo, mas ela conseguiu, né, no meio de tanta pobreza, de tanta dificuldade, fazer uma obra daquele porte, daquele tamanho. E ele então disse que gostaria, explicou para ela como seria esse documentário, e que ele gostaria de começar esse documentário falando do dia em que ela havia se convertido ao Evangelho, ao cristianismo. Então ele perguntou se ela lembrava do dia que ela havia se convertido. Ela falou, claro que eu lembro, meu filho. Eu falei, então vamos começar. Então o rapaz falou, armou a câmera, começou a gravação, ele fez a apresentação, tal, demos para ela, perguntou se ela lembrava do dia da sua conversão, e ela agora respondendo para a câmera, né, disse, claro que me lembro, meu filho. Ele falou, então por favor, irmã, nos conte desse dia. E ela disse, hoje de manhã, quando eu coloquei os 2 pés no chão. E o repórter, então, né, para aquela senhora de mais de 80 anos, como assim se converteu hoje de manhã? Né? E ela sorriu e disse, meu filho, os nossos condicionamentos conspiram contra nós todos os dias. Portanto, todos os dias nós temos que renovar a nossa conversão. Então, esse é o convite que o Evangelho nos faz nesta manhã. E esse convite, segundo a ótica, a visão espírita, ele tem uma característica muito peculiar. E aqui nós vamos ter que voltar um pouquinho para lembrarmos lá, né, das nossas primeiras lições na doutrina espírita. Quando nós falamos
da revelação dos Espíritos, a ideia que muitas vezes fica é de que todo esse conhecimento veio pronto. Então o Kardec sentou ali na frente de um médium, o médium passou o texto, ele anotou e publicou. Essa não é a característica da revelação espírita. Então nós vamos lembrar que o início é quando Kardec é convidado, e Kardec, né, nós estamos falando aqui do Hippolyte Léon Denis Rivail, professor da Universidade de Paris, membro da Academia de Ciências, grande pedagogo, não podia ser de outra forma, né? Discípulo de Pestalozzi, foi o homem que foi convocado pelo rei da Prússia para promover a reforma educacional, né, na Prússia, que depois se tornaria Alemanha, e na França também, um dos articuladores da grande reforma educacional na França, um intelectual, um cientista respeitadíssimo na Europa, escrevendo inúmeros tratados de pedagogia, havia traduzido inúmeros clássicos da literatura, sobretudo do Feynman, porque dominava o alemão, o francês, o holandês, o inglês. Então, esse intelectual gigante é chamado para uma reunião no qual pessoas se comunicavam com uma mesa, faziam perguntas e uma mesa respondia. Os primeiros convites, um homem, né, da sabedoria, da inteligência do Kardec, viu aquilo como uma futilidade e se interessou, né? Pessoas que ficavam perguntando por uma mesa questões do futuro, questões do cotidiano. Até que, a partir de uma insistência, ele resolve ir a essa reunião. E fica surpreso porque constata que realmente a mesa respondia às perguntas, e muitas vezes com sabedoria. Ele, como cientista, olha para aquele fenômeno e diz: cara, mesa não tem sistema nervoso central, mesa não tem inteligência, portanto, mesa não pode responder nada. Tem que ter uma consciência que está usando essa mesa como instrumento. Então, Kardec faz a pergunta genial. Enquanto todo mundo ficava perguntando coisas do cotidiano, coisas do futuro, Kardec vai e pergunta: quem está falando através da mesa? Quem está falando através da mesa? E a mesa responde: um espírito que já esteve vivo na Terra como vocês. Então, a partir daí, o Kardec começa a estudar este fenômeno, que mais tarde nós vamos chamar de fenômeno mediúnico. Ele começa a estudar esse fenômeno com um método científico. Então, nasce como primeiro ponto a ciência espírita. Qual é o método científico? Observa-se um fenômeno. A partir desta observação, nós construímos hipóteses, e a partir da elaboração dessas hipóteses, nós vamos para o laboratório testar qual dessas hipóteses faz sentido. Então, é isso que o Kardec vai fazer. Ele começa a entrevistar a mesa, né? Que começa com uma mesa, depois nós sabemos que passa por uma cesta, no qual o lápis estava amarrado, até chegarmos nos médiuns, sobretudo o trabalho gigantesco que ele fez com as irmãs, né, as jovens irmãs Rodin. Né? Então, o Kardec começa a analisar todas essas comunicações, constrói hipóteses e vai para o laboratório testar essas hipóteses. Que laboratório é esse? A reunião mediúnica. Então, por exemplo, por isso que na doutrina espírita nós não vamos ver em nenhuma parte dos textos de Kardec uma orientação do tipo: não faça isso, faça aquilo. Se você fizer isso, você vai para o céu. Se não fizer isso, você vai para o inferno. Não. A ideia é: os
espíritos traziam para Kardec a comunicação do espírito em estado de profundo sofrimento. Kardec entrevistava esse espírito e descobria como tinha sido a vida dele aqui na Terra. Em outro momento, comunicava-se um espírito extremamente lúcido, sereno, superior. E aí o Kardec perguntava como havia sido a sua vida aqui na Terra. Então, a partir daí, nós temos um modelo. Se eu me comporto assim, é isso que vai acontecer comigo. Se eu me comporto de outro jeito, é assim que vai acontecer comigo. Então, não há uma imposição. Então, o Kardec começa cruzando essas mensagens, usando o método científico, sobretudo o critério de universalidade, porque, por exemplo, muitas vezes ele recebia uma comunicação sobre um determinado tempo. Algumas semanas depois, ele recebeu uma carta de uma pessoa dos Estados Unidos, que ele não conhecia, por exemplo. Essa pessoa se dizia médium, dizia que havia recebido aquela comunicação e que o espírito que deu aquela comunicação havia pedido que ela enviasse por carta essa comunicação para ele. Eles não se conheciam. A hora que ele pegava o texto, era o mesmo texto que ele havia recebido lá no trabalho com os médicos. Então, o caráter da universalidade, que é um dos princípios básicos da ciência. Então, nós vamos perceber que em nenhum momento na doutrina espírita é utilizado o argumento de autoridade. Então, nós temos uma mensagem: o Espírito de São Luís, Espírito da Verdade, Espírito de Santo Agostinho. A assinatura não importa nada. O que importa é o conteúdo da mensagem. Então, a partir desse estudo do fenômeno mediúnico está construída a ciência espírita. E muitas vezes há o questionamento: mas como nós podemos fazer ciência de um objeto absolutamente abstrato para nós, como é o espírito? E aí Kardec responde: o objeto de estudo da ciência espírita, o espírito, é abstrato, mas a sua manifestação é absolutamente concreta, através dos efeitos físicos, através da psicofonia, da psicografia. E mais, o objeto da ciência espírita é o único objeto científico, tirando o homem, que se autodenomina. Então, nós temos a elaboração da ciência espírita. Esse é o ponto de partida. Kardec olha para o fenômeno mediúnico com um olhar e aplica o método científico. Mas toda ciência requer uma fundamentação teórica. Ou seja, toda ciência requer uma filosofia que a apoie, que seja o seu alicerce. Aliás, essa é uma das possíveis definições para a filosofia: fundamentação teórica dos conhecimentos e das práticas humanas. Então, a partir desta ciência, Kardec constrói uma filosofia espírita, baseada sobretudo em Sócrates, Descartes e Kant, grandes filósofos, só para que a gente possa citar alguns. Tanto que no terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, Kardec coloca um texto para falar da semelhança, da proximidade dos ensinamentos de Sócrates, de Jesus e da doutrina espírita. No que diz respeito ao mundo espiritual, que o Sócrates vai chamar de mundo das ideias, da imortalidade da alma e da relação desse mundo das ideias, desse mundo espiritual, com o nosso mundo material. De Descartes, nós temos, sobretudo, a estruturação do método científico. A forma de estruturar o conhecimento em introdução, desenvolvimento, conclusão, observação, construção de hipóteses e comprovação dessas hipóteses. De Kant, nós vamos ter, como nós vamos conversar daqui a pouquinho, toda a estruturação da ética, da moral espírita. E a própria estrutura dos livros da codificação
né, em perguntas e respostas, repete a estrutura dos diálogos de Platão, que são os livros que trazem, né, os ensinamentos, as ideias de Sócrates. Muito bem. Então, temos uma ciência que demanda, que pede uma filosofia. Mas esta dupla, a ciência e a filosofia espírita, tem uma consequência ético-moral. Então, a consequência, o desdobramento da ciência e da filosofia espírita formam a religião espírita. Mas não a religião no sentido tradicional, como sendo um conjunto de crenças e de rituais. Não. A religião espírita não parte do pressupostos de crenças, porque a fundamentação dela é científica. A fundamentação dela não é supersticiosa. E não existem rituais dentro da doutrina espírita, porque a ideia de religião espírita é a ideia clássica. Porque a palavra religião vem do latim religar, que significa reconectar, religar. O que? Religar nós, a nossa essência, a nossa origem, que é Deus. Então, o conceito da religião espírita é a nossa reconexão com a nossa essência espiritual, a nossa reconexão com Deus. Mas, se nós formarmos esse conjunto, esse tríplice aspecto, né, da doutrina espírita, que é ciência, que é filosofia e que é religião, esses três aspectos, como eu disse no começo, qual o propósito deles? Nós sabemos que lá na antiguidade, lá no século I, Jesus disse que ele não podia dizer tudo, mas que ele pediria ao Pai que enviasse um Consolador, que aí sim poderia nos explicar tudo aquilo, né, que fosse necessário. Então, nós sabemos que esse Consolador é a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos. Então, nós imaginamos a movimentação que aconteceu, a preparação que aconteceu no mundo espiritual, no plano dos espíritos superiores, para trazerem esta mensagem para o nosso planeta. O esforço, a preparação desses espíritos. Para quê? Tudo isso. Para que foi preparada esta ciência, essa filosofia e esta religião espírita? Para que nós tenhamos mais conhecimento? Para que nós tenhamos mais informação? Não. O objetivo da ciência, da filosofia e da religião espírita é pedagógico. Portanto, o quarto aspecto, e o mais importante, porque é justamente o propósito da doutrina espírita, é a pedagogia. Pedagogia no sentido da reeducação. E o que é educação? Educação não é informação. Educação é transformação. Porque, como dizem os orientais, aquilo que eu sei, que eu conheço, mas não aplico, não vivencio, eu ainda não sei, eu ainda não conheço. Então, portanto, o aspecto mais importante dessa tríplice é o pedagógico, é a nossa autotransformação. Aquilo que nós buscamos, né, com tanta intensidade e com tanta dificuldade às vezes, né? Nós lembramos, por exemplo, o aluno comenta que o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né, nada mais é do que, vamos assim dizer, um manual do plano espiritual, 30 lições de preparação para os espíritos que vão reencarnar na Terra. Seria um curso, né, de preparação para os espíritos que vêm reencarnar na Terra. Vejam que interessante. O Cohen no plano espiritual. O Cohen no plano espiritual. Exatamente, né? O livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Então,
buscando, né, compreendermos um pouquinho qual é esse aspecto pedagógico, qual é essa relação do Espiritismo com a educação, né, a pedagogia do Espírito, a reeducação do Espírito, nós vamos aqui começar, né, uma viagem com o nosso Mestre Jesus. E essa viagem começa lá no segundo capítulo do livro Boa Nova, do nosso querido irmão Humberto de Campos, que conta que Jesus, logo após o batismo nas águas do Jordão por São João Batista, após a meditação no deserto, né, Jesus está pronto para iniciar a sua missão de 3 anos. Mas antes de iniciar, Jesus passa por Jerusalém, vai até o templo, até o Sinédrio, senta-se nas escadarias e fica observando o horizonte. E aí a gente fica imaginando essa cena: Jesus sentado nas escadarias do templo, observando o horizonte. A gente imagina a luz e a atmosfera daquele lugar nesse instante. E o que acontece é que, em frente ao templo, alguns sacerdotes estão conversando. E um desses sacerdotes observa aquele jovem, né, vestido de uma maneira tão simples, mas com um olhar tão nobre e tão profundo, e ele fica profundamente incomodado com aquilo. Então ele resolve lá questionar aquele jovem. E chega para Jesus, e a gente imagina, né, o que é uma pessoa questionando Jesus, né, e com ar de superioridade ainda, coitadinho. Então eu pergunto para Jesus: o que faz o jovem nazareno por aqui? E olha a resposta de Jesus: venho da parte de meu Pai edificar o reino de Deus na terra. A gente imaginou? Você faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Você vai dar uma resposta dessa? O sacerdote desmontou e perguntou para ele: mas o que você pensa que é o reino de Deus? Você diz: olha, é um louco, né? Ele está falando um negócio desse. E Jesus continua com a tortura, porque Jesus responde: o reino de Deus é a edificação divina no coração do homem. Nossa, o sacerdote desmonta de novo, né? Outro cruzado com Mike Tyson. Então o sacerdote continua: mas como é que você pensa que você, esse lixo aí, como é que você pensa que você vai fazer uma obra tão grandiosa como essa? Por um acaso você está amando de um rei poderoso, ou é patrocinado por um rico príncipe? Jesus diz a ele: os meus ajudantes virão de todas as partes. E aqui só um parênteses: vem até hoje de todas as partes, né? Tamanha grandiosidade dessa missão, que ainda continua. Pois bem, nesse ponto o sacerdote se recompõe e fala: não, agora não é possível, agora tem que dar uma dividida, né? Dizem no futebol de várzea que da medalhinha, né, para baixo tudo é canela, então vale. Então o sacerdote vai já dar na medalhinha, chega para Jesus e fala assim: de fato, os tolos, os idiotas e os imbecis existem em toda parte, então realmente os seus ajudantes devem vir de toda parte, né? Mas por um acaso você acredita que uma estátua nobre pode ser construída com lama podre e fétida? E aí Jesus, com toda a serenidade, olha para o sacerdote e diz: sacerdote, não existe mármore mais puro que o do sentimento, e cincel mais nobre do que a boa vontade. Nossa, o sacerdote desmonta de novo. O sacerdote, não é possível que eu estou tomando essa goleada desse menino, né? Aí o sacerdote começa: mas você conhece Roma e Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Mas você conhece as regras, as leis do templo? Eu conheço a vontade do meu Pai que está nos céus. Nesse instante o sacerdote desiste, vira as costas e sai chegando. Jesus continua
olhando o horizonte com aquela serenidade, até que então ele se levanta e inicia a sua caminhada para Cafarnaum. Após o dia de viagem, Jesus chega a Cafarnaum, na beira, do lado de Jerusalém, encontra dois pescadores, André e Simão, dois irmãos, que ele nunca tinha visto na vida. Vira para eles e diz: André e Simão, vocês aceitam vir comigo ser pescadores de homem? E aí os dois se levantam e dizem para aquela pessoa que eles nunca haviam conversado: sim, Senhor. Então nós imaginamos a força magnética de Jesus. Jesus chega para Levi na coletoria, ali de impostos. Levi está sentado atrás do balcão e Jesus pergunta assim, diz assim: Levi, levanta-te e segue-me. E Levi, que nunca havia visto aquele homem, se levanta e segue-o, porque Jesus é irresistível. Quando nós nos encontramos com Jesus, não há como resistir. Então, nós começamos a nossa viagem com esse convite de Jesus: levanta-te e segue. E como é que a doutrina espírita nos ajuda a aceitar esse convite? Em primeiro lugar, nos libertando do materialismo. E aí eu digo assim: não, isso daí já não é mais problema para mim, porque eu sou espírita, né, de carteirinha, tá certo? Então o materialismo eu já estou livre, eu sou espiritualista, eu sou espírita. Emmanuel tem um texto muito bonito em que ele fala da separação entre o templo e a oficina, que nós somos um quando estamos no nosso templo religioso e outro quando estamos fora. Então, quando nós estamos dentro do centro espírita, nós somos espíritas e espiritualistas. Mas é a hora que chega a primeira dificuldade, aquela situação que a gente olha e fala: ih, agora a casa caiu. Como é o nosso comportamento? Se eu sei da existência de Deus, se eu sei, eu não creio, eu sei da providência divina, por que eu me desespero? Por que que quando eu sou ofendido, eu me ofendo? Como dizer, mano, eu faço o recibo da ofensa. Se realmente eu tenho uma mentalidade espiritualista, se realmente eu sei que eu sou um espírito imortal em jornada evolutiva, por que que aquela ofensa me dói tanto? Porque na verdade, na hora do aperto, o nosso atavismo, os nossos condicionamentos, como disse lá naquela historinha, a Madre Teresa de Calcutá, os nossos condicionamentos conspiram contra nós e nós acionamos aquilo que nós trazemos de inúmeras encarnações. A visão materialista da vida, o berço túmulo. Porque diante da dificuldade, na maior parte das vezes, nós acabamos reagindo como se o mundo fosse berço túmulo, como se Deus não existisse, como se nós estivéssemos sozinhos no mundo por nós mesmos. Então, Kardec diz, tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho, mas de uma maneira muito explícita, nos textos que estão ali em Obras Póstumas, na primeira parte, que o maior desafio da doutrina espírita é vencer o materialismo. Vencer o materialismo. Porque ele está arraigado nas nossas mentes. E é muito interessante porque Nelson Rodrigues dizia que só o gênio consegue enxergar o óbvio. Só o gênio. A gente não enxerga. Porque quantas vezes nós já fomos ao enterro e vimos que aquela consciência, aquele ser, não levou embora nem o seu corpo. Ficou tudo. Mas e aquele desespero que a gente tem por fazer as coisas? Vão ficar tudo aí, até o meu corpo vai ficar.
não leva a nada. Eu me lembro no livro Estante da Vida, de novo, do nosso querido irmão X, o primeiro capítulo, o primeiro texto, tem como título Encontro em Hollywood, em que o Humberto de Campos, numa missão, né, do plano espiritual para o plano material, passa pela cidade de Los Angeles e eles vão até um cemitério fazer ali uma pausa para descanso, né, porque ali naquela paz, naquela tranquilidade. E quando o irmão X passa, né, o Humberto de Campos passa, ele vê lá a plaquinha no túmulo, Marilyn Monroe, e ele pergunta para o mentor dele: é aquela jovem que a sua fama foi tão grande que chegou até no plano espiritual? Olha, fama da Marilyn Monroe chega até no plano espiritual. E o mentor falou: sim. Falou: e se você quiser conversar com ela, ela está ali do lado. E a Marilyn Monroe estava, né? Então aí o irmão X descreve, né? Muito ainda um semblante muito abalado, deitada no colo, né, possivelmente de uma mentora. E ele se aproxima, né, o seu mentor o apresenta e eles perguntam se eles poderiam trocar algumas palavras, né? E aí ela diz que sim. E aí ele começa a perguntar como é que ela estava tão bem, né, a partir de que tinha chegado a notícia que havia sido um suicídio. Ela diz que não. Ela diz que não foi um suicídio, mas que ela estava num estado de profunda tristeza, de profunda depressão, melancolia, que ela precisava recorrer aos remédios para dormir, porque a falta de paz era tão grande que ela não conseguia dormir. E nessa de tentar tomar um comprimido a mais para ver se conseguia dormir, ela dormiu, só que agora definitivamente. E ela conta que ela desperta, vê o seu corpo, vê a sua assistente chamando-a desesperadamente, né? E ela enxerga no quarto os obsessores que a vampirizavam. Olha, quando a gente vê a vida de uma estrela como ela, e a gente poderia citar inúmeros outros exemplos, de pessoas que tiveram tudo do ponto de vista material. Tudo. Dinheiro, fama, poder, beleza. Era invejada por todos. Ela, Elvis Presley e tantos outros que a gente poderia citar. Invejados porque queríamos ter a vida que eles têm. Mal sabemos nós que essas pessoas que são tão invejadas morrem, têm como causa da morte a tristeza, a melancolia profundas, a infelicidade. Então, se nós formos gênios e enxergarmos o óbvio, nós vamos ver, ao observar a vida, que apenas o material não nos trará felicidade. Mas nós não podemos, por conta desse extremo, ir para o outro extremo, que é desprezar as bênçãos, a graça que são os recursos materiais. Até porque, né? Não, eu sou espírito, eu sou espiritualizado, então a matéria para mim não tem valor. Então eu não sei onde é que você vai viver. Por quê? Porque qualquer lugar que nós formos como espírito, nós vamos precisar da matéria para se manifestar. Por exemplo, quando a gente assiste lá o filme Nosso Lar, a gente vê aquelas construções, a gente vê o aeróbus, a gente vê móveis. Do que é feito aquilo? De matéria. Os espíritos desencarnados que estão aqui acompanhando a nossa reunião, a nossa conversa de hoje, que estão aqui nos inspirando, né? Eles têm um corpo fluídico. Esse corpo fluídico é feito do quê? De matéria. Então, quando Mozart dá uma comunicação, né, que está registrada lá na Revista Espírita, e ele conta, né, que já habita um mundo superior, que é o planeta Júpiter. Olha, do que são feitas as coisas que tem lá naquele planeta? De matéria. Só que uma matéria numa outra dimensão, num outro estado, infinitamente mais sutil.
do que o nosso. Mas a cadeira, esta cadeira aqui é feita da mesma coisa da cadeira que tem lá no nosso lar. Matéria. Porque toda a matéria é feita de fluido cósmico universal. Então, não importa o estágio evolutivo que eu esteja, eu sempre, como espírito, vou precisar da matéria para me expressar, porque o material é um instrumento do espírito. Então, o que vem dizer a pedagogia espírita? Que nós temos que nos libertar dos extremos, porque todo extremo é perturbação. E ao longo das nossas encarnações, muitas vezes nós ficamos pulando de um extremo ao outro, porque a gente usa um extremo para justificar o outro. Então, o que nós precisamos quando falamos em equilíbrio, em harmonia, é o caminho do meio. O mundo material, os recursos materiais são maravilhosos, são dádivas de Deus, a qual nós temos que ter muita gratidão. Mas o problema é apenas nós não tomarmos o instrumento pela finalidade, o meio ser confundido com o objetivo final. As conquistas materiais, elas devem ser um instrumento de aprimoramento do espírito. Então, é nesse sentido que a doutrina espírita vem nos libertar. Nós vamos valorizar, nós vamos usar, nós vamos agradecer, mas sem apego. E aí, neste mesmo livro Estante da Vida, um pouquinho mais à frente, o irmão X nos conta uma história muito interessante que aconteceu com o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, quando encarnado ainda, né? Bezerra de Menezes chegou a ser até presidente da Federação Espírita, né? Um espírito, né, de uma envergadura, de uma grandiosidade fantástica para nós, né? O Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, né, presidia uma reunião como essa. Só que na época tinha uma mesa aqui na frente, eles estavam sentados, haviam lido o Evangelho, haviam feito comentários do Evangelho, e na hora então que o doutor Bezerra de Menezes, que estava presidindo a sessão, foi encerrar a sessão, levantou-se um homem da plateia e disse: doutor Bezerra, eu venho aqui representando os cientistas materialistas, desafiar vocês espíritas para um repto, para uma disputa, um duelo intelectual. E já quero avisar desde já que vamos levar testemunhas para provar a absoluta superioridade do materialismo como filosofia e a falsidade dos postulados espíritas. Já quero avisar desde já que nós vamos levar inúmeros indivíduos que se dizem médiuns, mas que vão lá confessar que na verdade são enganadores, e inúmeras pessoas que vão lá confessar que não tiveram cura espiritual nenhuma. Então nós queremos saber se vocês aceitam o desafio. E fala, nossa, né? Só que a gente pensa, imagina uma pessoa tentar provocar o Dr. Bezerra de Menezes, coitadinho, não tinha a menor noção do que estava fazendo. O Dr. Bezerra de Menezes com muita calma, respira, olha para esse irmão com muita doçura e diz assim: meu irmão, se vocês, além dessas testemunhas que você está dizendo que você vai levar, se você levar um irmão que o materialismo tenha levantado da depressão e da melancolia, um irmão que o materialismo tenha tirado do crime, um irmão que perdeu um ente querido e se encontra em desespero, que o materialismo tenha consolado. Se vocês levarem um irmão que o materialismo tenha dado um sentido, um propósito nobre para a sua vida, um irmão que o materialismo tenha explicado as causas do seu sofrimento e proposto a ele uma terapêutica para renovar a sua vida.
Se vocês conseguirem levar um irmão sequer que o materialismo tenha tornado uma pessoa melhor, nós espíritas aceitaremos o repto, aceitaremos o desafio. Nesse instante, aquele irmão que tinha tanta energia abaixa a cabeça, se senta. O irmão Bezerra de Menezes pergunta: mais alguma dúvida? O silêncio paira absoluto na plateia. E ele então profere a prece de encerramento da reunião. Então, o primeiro ponto da doutrina espírita é nos libertar do materialismo que ainda existe dentro de nós, que ainda conspira contra nós e que impede a nossa conversão diária. O segundo ponto que a doutrina espírita nos traz é a ampliação dos nossos horizontes. Na mesma obra póstuma, que eu já citei lá na primeira parte, Kardec coloca explicitamente, eu já tinha colocado isso no Livro dos Espíritos, já tinha colocado isso no Evangelho, mas ali, em obras póstumas, ele coloca de uma forma ainda mais explícita, que o grande problema do espírito quando encarnado, a grande dificuldade que nós temos de lidar com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e aqui vamos só fazer um parênteses, né? Quando no Livro dos Espíritos Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual a causa do sofrimento do homem encarnado? Qual é a grande dificuldade dos encarnados em progredirem espiritualmente? E os espíritos respondem diretamente para Kardec: o orgulho e o egoísmo. Ponto. Então, Kardec diz que a grande dificuldade nossa em vencermos o orgulho e o egoísmo, a grande dificuldade nossa em enfrentar os desafios da nossa vida é o nosso horizonte encurtado pelo materialismo. Kardec diz ali que o grande benefício da doutrina espírita é, ao ampliar os nossos horizontes, ao lembrarmos que somos espíritos imortais em jornada evolutiva e que, portanto, esta é apenas uma das inúmeras vidas que nós já tivemos e das inúmeras vidas que ainda teremos. Óbvio que a hora que eu amplio o meu horizonte, o meu problema, que era desse tamanho, fica um cisquinho. Até porque, se nós pensarmos, o ano passado, neste mesmo 11 de setembro, você e eu estávamos preocupados com uma série de questões, uma série de problemas que tínhamos para resolver. Ah, meu Deus, preciso ver aquilo, será aquele outro. Hoje, um ano depois, passou. Tudo aquilo passou. Tanto é que a gente está aqui. Mas hoje nós estamos preocupados com outras coisas na nossa cabeça. Que daqui a um ano, no 11 de setembro de 2017, também terão passado. Porque terão outras. A sabedoria oriental diz assim: não tenha pressa em resolver o problema, porque assim que se acabar de resolver ele, virá outro. Claro! Porque é por isso que nós estamos aqui. Se o nosso propósito é evolutivo, nós temos que vencer um desafio após o outro. E como a providência divina ela é absolutamente generosa e misericordiosa, ela faz como o carnê das Casas Bahias, né? Vem uma prestaçãozinha de cada vez, para não acumular. Né? Porque nós temos não o que merecemos, porque imagina se nós tivéssemos o que merecemos, nós estamos perdidos. Nós temos aquilo que nós necessitamos para evoluir. Então, as nossas dívidas são sempre deixadas, né? São sempre parceladas, são sempre diminuindo os juros, né? Para que a gente tenha condições. Nesse ponto eu me lembro de uma passagem do Chico. Naquele dia ele havia tido um dia muito conturbado, né, no trabalho, chegou no centro espírita, né? Quase não tinha ninguém para atender. Né, que a gente sabe que o centro lá do Chico era vizinho, né? Né? Os espíritas até saíam a briga para ficar na janela para ver o Chico, né?
o povo quase não exige, né? Então o Chico havia trabalhado até meia-noite, 1h da manhã, aí tinha feito mais 2 horas de psicografia, quando era 3 horas da manhã, o Chico está saindo do centro, acabado. Aí chega uma senhora, absolutamente surtada, dá um tapa no ombro do Chico e fala assim: onde já se viu? Eu procurando você o dia inteiro para tomar um passe e você fugindo de mim? Olha aqui, pode parar, você não vai embora não, você vai entrar na sala de passe e vai me dar um passe. O Chico fica atônito, né? O Chico estava acabado. Aí o Chico enxerga a Emmanuel do lado dele. Ixi, aí vem coisa, né? Ele já sabe. Aí o Chico já, para se adiantar, já sabia que o Emmanuel ia querer dar uma enrolada nele. O Chico, para se adiantar, olha para o Emmanuel e fala: ó, você sabe que eu não tenho condições. Você sabe que eu tenho razão, não tem? Como quer dizer, dessa vez eu tenho razão, não tem? O Emmanuel vira para ele e fala assim: você tem toda a razão, Chico, mas ela tem a necessidade. E aí o coitado do Chico vai para a câmara de passe, não teve jeito, aplicar o passe. Né? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Então é óbvio que nós não temos razão, nós temos necessidade. E a misericórdia divina nunca falha conosco e com as nossas necessidades. Então, a primeira coisa que a doutrina espírita vem fazer conosco para nos libertar do materialismo é ampliar os nossos horizontes. Está lá no Antigo Testamento, na Gênesis, se não me engano, capítulo 13, na Gênesis mosaica, Abraão, através de uma oração, tem uma conversa com Deus, com o Eterno. E Deus, assim como fala conosco, é que a gente não escuta, né? Ele também falava com Abraão. E o Abraão está lá dentro da tenda dele, porque eles eram povos seminômades, né? Então, muitas vezes moravam em tendas, né? O Abraão está dentro da tenda dele, e o Abraão fala para Deus: puxa vida, você fala que você é meu Deus, você está comigo, que é isso, aquilo, aquele outro, mas eu já estou com mais de 90 anos e não tenho filho. Quanto tempo eu estou te pedindo um filho? Você não me dá um filho. E então Abraão escuta a voz de Deus que diz assim para ele: Abraão, sai da tua tenda. E aí a gente entende a riqueza da linguagem metafórica dos textos do Antigo Testamento. Sai da tua tenda. A necessidade que nós temos de sairmos da caixinha a qual nós prendemos o nosso pensamento. Sai desse modelo mental limitado. É isso que simboliza a tenda. O Abraão sai da tenda. E aí Deus diz para ele assim: conta as estrelas do céu se tu podes. E a gente fica imaginando como é que devia ser o céu daquela época, sem poluição, sem iluminação, a quantidade de estrelas. E o Abraão, evidentemente, fica absolutamente dominado por aquela quantidade de estrelas. É óbvio que eu não posso contar. Então Deus diz assim para ele: Abraão, eu quero te dar uma descendência na proporção dessas estrelas, e você vem me pedir um filho. E de fato depois Abraão teve muitos filhos. E de fato, segundo os historiadores e os sociólogos, todos nós somos filhos de Abraão, porque nós sabemos que o Antigo Testamento é uma das bases que estrutura a cultura ocidental, que estrutura a nossa religião. Então, portanto, todos nós, de uma forma ou de outra, somos filhos, somos descendentes de Abraão. Portanto, a profecia foi cumprida. Então, a primeira coisa é ampliar os nossos horizontes para nos libertarmos do materialismo. A hora que nós ampliamos os nossos horizontes, nós entendemos que o materialismo é apenas uma visão infantil do mundo. Mas, ao ampliarmos os nossos horizontes, nós vamos perceber que a coisa mais importante das nossas vidas é cultivarmos, desenvolvermos dentro de nós o amor. Porque o amor governa o mundo.
O amor é que nos guia a Deus. Aliás, uma das definições mais belas de Deus é dada pelo apóstolo João, numa das suas epístolas, quando ele diz: Deus é amor. Deus é amor. E que, portanto, para nós nos libertarmos do egoísmo e do orgulho, nós não temos que lutar contra o egoísmo e o orgulho. Nós temos que apenas cultivarmos o amor. Porque a hora que nós cultivarmos o amor, automaticamente estaremos libertos do orgulho e do egoísmo. A hora que eu conseguir realmente cultivar o amor no meu coração, eu estarei absolutamente livre das minhas perturbações. E o que é o amor? O amor é aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém consegue definir. Então, nós poderíamos aqui dar um esboço que talvez o amor seria eu ter prazer em dar o meu melhor. Porque nós temos muito prazer em receber as coisas. Nós adoramos receber as coisas. Adoramos tanto que nos esquecemos de oferecer aquilo que temos de bom. Então, talvez um começo para nós começarmos a entender esse amor seria a ideia de amor é descobrir o prazer em dar o nosso melhor. Segundo a psicanálise, quando nós nascemos, somos bebês dentro da barriga da mãe ainda, a ideia que a criança tem é que, na verdade, ela e a mãe são uma coisa só, uma única pessoa. Quando a criança nasce, por alguns dias ainda permanece essa ideia de que eu e a minha mãe somos uma coisa só. Conforme a criança começa já o seu primeiro desenvolvimento, ela vai percebendo que ela é uma coisa, a mãe é outra. Mas essa mãe ainda é um desdobramento dela, porque eu, como bebê, hora que eu estou com fome, eu choro, tenho comida. Hora que eu estou com a fraldinha suja, eu choro, minha mãe vem e troca minha fralda. Hora que eu estou com sono, eu choro, minha mãe vem. Portanto, essa mãe, né, ela é um desdobramento de mim, porque ela vive em função de atender as minhas necessidades. E aí a gente não consegue se libertar desse pensamento infantil. E a gente sempre acha que o outro tem que continuar satisfazendo as nossas necessidades. Então o outro existe para satisfazer a minha necessidade. E é por isso então que eu quero sempre receber. Por isso que eu estou sempre olhando aquilo que o outro pode me dar ou deveria ter me dado. Por isso que eu só vou gostar do outro se ele pensar exatamente como eu, se ele sentir exatamente como eu, se ele gostar das coisas que eu gosto. Nossa, eu gosto tanto dele, combina tanto comigo. Aí eu pergunto, será que eu gosto dele ou eu gosto de mim nele? Porque a hora que ele passa a adotar uma ideia diferente da minha, já não gosto mais. Fulano já não é mais o mesmo. Por quê? Só porque agora ele pensa diferente de mim, né? Então é muito aquele pensamento infantil de que o outro, assim como a minha mãe, vive para satisfazer as minhas necessidades. Então, o cultivo do amor é descobrir o prazer em dar o meu melhor. O prazer em reconhecer o outro como outro, portanto, diferente de mim. Portanto, se ele pensa, sente e gosta de coisas diferentes de mim, ele não é meu inimigo. Ele é apenas o outro. Ele é apenas diferente de mim. E é justamente como diferente que eu aprendo. Porque, vamos imaginar, se eu quiser evoluir daqui 100 mil anos, eu tenho que estar pensando do jeito que eu penso, gostando das coisas que eu gosto? Não. Se eu quiser evoluir daqui 100 mil anos, eu tenho que gostar de outras coisas, eu tenho que ter outras ideias, eu tenho que ver o mundo de uma forma diferente. Portanto, só existe evolução quando eu me modifico. Então, amor é o prazer em dar o meu melhor. E aí a gente lembra de novo do Chico, não tem como. O Haroldo Dutra Dias disse que, visitando lá o Uberaba, conversando com as pessoas
que conviveram com o Chico. Ele chegou lá com uma determinada pessoa, muito próxima do Chico, e falou assim: escuta, vem cá, me conta uma história do Chico, mas uma história bacana mesmo, dessas que não tem nos livros. Ele fala: olha, eu lembro uma vez, a gente estava aqui, era um sábado à tarde, e acabou a nossa reunião, e toda vez que acabava essa reunião de sábado à tarde, o Chico subia, lá era onde lá tem um bairro muito pobre, e o Chico ia lá, né, visitar as pessoas. Então ele trabalhava a semana inteira, até de madrugada, sábado de manhã, sábado à tarde, né? Sabia que tinha toda a jornada do domingo e ainda ia visitar as pessoas, né? E às vezes a gente não tem tempo de visitar aquele irmão próximo que está precisando. Tem tempo, a minha vida é muito corrida, né? Então, o Chico disse que chegou lá, tinha um pote de bala, mergulhou, pegou um pote de bala, colocou no bolso do paletó e saiu. Diz que na entrada do bairro encontrou com duas criancinhas. Ô, fulana de tal, como é que você está? Tudo bem? E a sua vozinha melhorou? Ah, então tá bom. E você, minha filha? Já falo pelo nome. Como é que está seu pai? Melhorou daquilo? E foi, né? E entregando a balinha. E cada pessoa que ele encontrava, ele falava o nome, perguntava da avó, perguntava do pai, melhorou o joelho, melhorou a perna, não sei o quê. E o cara foi espantando, não é possível. Quando acabou a visita, então essa pessoa contou para o Haroldo: eu tinha vontade de fazer 2 perguntas, mas eu só tive coragem de fazer uma. O Haroldo falou: mas qual foi a pergunta que você teve coragem de fazer? Ele falou: é que ele colocou lá a mão dentro do pote de bala, colocou a bala aqui. Ele entregou a bala a visita inteira, mais de 2 horas entregando bala, e essa bala não acabava. Então eu não tive nem coragem de perguntar como é que as balas não acabavam no bolso do Chico. Era melhor eu perguntar. Mas a outra pergunta eu fiz. Eu falei: Chico, como é que pode, o tempo que a gente andou, as pessoas, a quantidade de pessoas que a gente conversou, você sabia o nome de todas, você sabia o nome da avó, o nome do pai, o nome do irmão, o problema que cada um estava passando? Como é que você lembrava tudo isso? Como é que você tem essa memória? Como é que você sabia tudo isso? E o Chico virou para ele e falou assim: ah, meu filho, quando a gente ama, a gente não esquece. Quando a gente ama, a gente não esquece. Então, o amor é encontrar, descobrir o prazer em dar. E com isso, a gente modifica a nossa concepção de felicidade. Porque isso, o grande filósofo Kant já nos provocava a pensar. Qual é a nossa definição de felicidade? Vou dar uma definição de felicidade muito simples. É ganhar na Mega Sena da virada sozinho. Olha, Luiz, sozinho. Sozinho, claro, não vou gastar uma sorte dessa para dividir com os outros. Né? Tem que ser sozinho. Né? E aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, a gente vê que a concepção de felicidade comum do nosso meio é muito parecida com a concepção de felicidade, entre aspas, lógico, de um animal, de um cachorro, de um gato. Por quê? Qual que é a concepção de felicidade do cachorro e do gato? Ele foge da dor e procura o prazer. Não é isso? A vida dele gira em torno disso? Né? Ele está ali num lugar, está frio, está desajeitado, ele vai lá para procurar um lugar que é quentinho, que é ajeitado. Está com fome, a fome é desconforto, né? Incômodo. Ele vai lá e procura comer. Ele está com sono, desconforto. Eu vou lá e vou dormir. Então, muitas vezes a nossa vida gira em torno disso. Fugimos da dor e buscamos o prazer a partir de algumas coisas básicas, que é comer, beber, dormir, fazer sexo e lazer. No caso do cachorrinho, é brincar, né? O cachorrinho quer comer, quer beber, quer dormir, quer fazer sexo quando está no cio e brincar com o dono ou com os outros cachorrinhos. Que diferença tem essa concepção de felicidade do cachorro e do gato da nossa concepção de felicidade? Nenhuma. Então aí o grande filósofo Kant nos provoca: mas escuta, nós temos todo esse aparato intelectual, toda essa inteligência para construir a mesma concepção de felicidade de um animal? Quem, se um gênio
da lâmpada aparecesse e dissesse assim: você tem 3 desejos. Quem pararia na frente do gênio e falaria assim: bom, então eu quero que você me dê lucidez no pensamento, serenidade na alma e nobreza de atitude. Quem que pede isso pro gênio? Ninguém vai pedir isso pro gênio, né? Mas qual seria então a nossa definição de felicidade? Lógico que a gente tem que ter prazer, lógico que a gente não tem que desejar o sofrimento, apesar que às vezes a dor é necessária. Aliás, vamos lembrar aqui do magnífico poeta Carlos Drummond de Andrade. A dor às vezes é inevitável, mas o sofrimento é sempre opcional. Então, justamente porque nós nos desviamos do caminho do amor, nós criamos a dor. Porque a dor não é um castigo de Deus. A dor, ela é uma condição inerente ao mal. É uma condição inerente ao desviar do caminho. Ao distanciarmos-nos do amor, nós vamos sofrer. Nós vamos ter dor. Então, na nossa concepção de felicidade, ela tem que ir além do prazer. Se eu sou um espírito imortal em jornada evolutiva, uma das coisas fundamentais para eu construir a felicidade na minha vida é eu ter a fortaleza da alma, eu conseguir ter a serenidade para enfrentar as dificuldades. E aí nós lembramos de novo da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Certa feita, num dos galpões que havia no hospital, a dificuldade era muito grande, então os doentes ficavam numa espécie de colchonete no chão, né? Tamanha quantidade de pessoas e tamanha a pobreza ali daquela região, daquela situação. E num determinado momento, um daqueles doentes que estava sendo cuidado, que estava sobre o colchão, no chão, morreu. E as irmãs, então as freirinhas, vieram lá e tiraram aquele irmão para poder executar lá a cerimônia do sepultamento. Um doente que estava do lado, que estava numa esteira, falou assim: agora esse colchão aí vai ser meu, hein? Olá, né? A infantilidade espiritual falando mais alta, né? O mundo tem que girar em torno de mim. Agora esse colchão aí é meu, hein? E a freira falou: não, meu senhor, esse colchão vai ser do fulano de tal lá porque ele está numa situação mais difícil que a sua. Por isso mesmo esse colchão tem que ser meu. Se ele está numa situação mais difícil, ele vai morrer mesmo. Por que vai gastar o colchão com ele? O colchão comigo, que eu vou melhorar, que eu vou sarar. Olha que beleza de amor. E aí as irmãs dizem: não, nós temos que levar para aquele senhor. Ele pega a caneca dele de água, começa a bater no chão, começa a dizer: não, esse colchão é meu, esse colchão é meu, esse colchão é meu. E os outros doentes entram num surto coletivo, começam a gritar, começam a bater a caneca, começam a gritar: não, eu é que quero o colchão. Não, o colchão vai ser meu. Um colchão. Olha o que a gente faz por causa do colchão, né? E as freirinhas começam: não, por favor, para, aquele desespero. Até que uma delas tem a ideia, sai correndo e vai chamar a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá entra no salão, olha para aquilo, se coloca em posição de oração, em silêncio, fecha os olhos e começa a orar. Um olha, vê ela, cutuca, vai parando, até que fica um silêncio absoluto no salão, que não se escuta uma mosca. E após aquele silêncio absurdo, Madre Teresa de Calcutá sai da posição de oração, olha serenamente para todos, abaixa a cabeça em sinal de cumprimento, se vira e vai embora. As irmãzinhas em silêncio colocam o doente que tinha que ser colocado naquele colchão, e conta-se que naquela tarde nem mais uma palavra foi ouvida naquele galpão. Então isso é felicidade. Nós temos essa fortaleza
moral, essa serenidade de alma para enfrentar as dificuldades. Então, felicidade não é apenas escapar da dor e conseguir prazer, é também ter lucidez no pensamento, serenidade na alma e nobreza de atitude. Mas aí a gente fala, nossa, como é que nós vamos conseguir isso? Só tem um jeito de nós conseguirmos tudo isso que eu estou falando aqui. Só tem um jeito. Deus. E aí entra, né, o último assunto aqui da nossa conversa, que é a fé. Porque a doutrina espírita diz que a fé deve ser racional. Na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. A todo instante, o Kardec diz: se por um acaso a ciência vier e disser uma coisa diferente do que a doutrina espírita disse, adote o conceito da ciência e deixe o que está dito aqui. O que a gente vê é justamente o contrário. Quanto mais a ciência progride, mais a ciência se aproxima, né, daqueles postulados que estão lá no Livro dos Espíritos. Pois bem, só que o que significa ter uma fé racional? Porque esse é o problema muitas vezes de nós espíritas. Ao buscarmos com tanta ansiedade a fé racional, a gente esqueceu de ter a fé em Deus e passou a ter a fé só na razão. Eu esqueci de Deus. Deus sumiu da nossa fé. Parece que Deus é como um relojoeiro. Ele monta o relógio, dá a corda e a partir daí ele deixa o relógio funcionar sozinho. Então, eu tenho que me virar com a minha razão, porque tem as leis que regem o universo. Então Deus fica sentadinho lá no seu trono, se divertindo com o meu desespero e com o meu sofrimento. Será que essa é a nossa concepção de Deus? Será que isso é racional? Será que isso é lógico? Não. O que significa ter uma fé racional? Significa que a hora que com a minha razão, a minha lógica, eu olho a grandiosidade do universo, eu olho a grandiosidade da vida, eu deduzo que esse Deus é muito grandioso, que essa vida é muito grandiosa e que, portanto, pela minha razão, pela minha lógica, eu preciso ter a humildade necessária para reconhecer que a minha razão não pode tudo, que ainda a minha razão não consegue entender tudo, não consegue realizar tudo, não consegue resolver tudo, e que, portanto, eu preciso de Deus, e que, portanto, eu preciso da providência divina, e que, portanto, sem a providência divina eu não faço nada. Então, é isso que a razão vem nos dizer em termos de fé. Não é para esquecer de Deus e achar que a minha razão vai resolver tudo. Não, é o contrário. É para eu entender através da minha razão, da minha lógica, do meu bom senso, que eu preciso de Deus em todas as situações. E aí nós vamos falar o que é a fé. Fé não é acreditar, porque acreditar é apenas uma ideia abstrata. Fé é uma atitude. Qual atitude? Atitude de entregar. Entregar o quê? Entregar o meu melhor nas mãos de Deus. Pai, essa é a parte que eu consigo fazer. Agora que eu fiz o meu melhor, eu me rendo aos seus desígnios. E ao fazer isso, as coisas sempre serão transformadas. Então, fé é essa entrega, é buscar esse relacionamento com Deus, não é? Nós, de novo, lembramos a nossa querida irmã lá de Teresa Calmurá, quando o repórter perguntou para ela:
como é que a senhora ora a Deus? Pergunta interessante. Como é que a Madre Teresa de Calcutá orava a Deus? Ela diz assim: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. Puxa, que resposta fantástica, né? Ah, mas eu vou pegar essa cilaninha aí, eu vou pegar lá no programa. Ah, é? Só escuta? É, meu filho, eu só escuto. E o que é que ele fala para a senhora? Olha que pergunta aí. O que é que ele fala para a senhora? Ah, meu filho, ele não fala nada não, ele só escuta. Então, esse que é o relacionamento, né? Quando a gente não tem amizade com uma pessoa, você entra no elevador, né? E tem uma pessoa estranha, meu Deus, 5 segundos de silêncio é uma tortura, e a gente já começa, até a gente chama papo do elevador. Nossa, acho que vai chover, puxa, você viu, ontem, nossa, olha que coisa. Puxa, você viu lá a Fátima Bernardes de Langoni? Nossa, que coisa. A gente fica puxando tudo para ter silêncio. Agora, quando a pessoa é nosso amigo, a gente vai daqui até São Paulo no carro, sem falar uma palavra, e não tem desconforto nenhum, pelo contrário. Porque tem o quê? Tem entendimento, tem relacionamento. Então, a fé espírita diz que ela tem que ser racional. E essa racionalidade é justamente para construir esse relacionamento de entrega com Deus. Porque Deus fala conosco pelo idioma das circunstâncias. Só que como nós estamos na aflição do piloto automático, a gente não consegue entender o que é que os acontecimentos, as circunstâncias da vida estão querendo dizer para nós. Há uma história conhecida de todos nós, que o irmão Arnaldo Rocha, casado com a nossa querida Irma de Castro, os dois se casaram quando tinham por volta de 22 anos, eram apaixonados, se amavam, um relacionamento maravilhoso. 1 ano depois do casamento, a Irma morre. O Arnaldo entra em desespero, até porque ele era materialista. Entra em desespero. A vida dele perdeu o sentido. Uma melancolia, uma tristeza profundas, perdido, absolutamente perdido. Um dia ele está andando pela rua, e é interessante aqui fazer um parênteses, porque quando eles estavam juntos, eram extremamente apaixonados, a Irma chamava ele de Naldinho, e ele chamava ela de Meimei, porque eles haviam assistido um filme que se passava no Japão, e a personagem principal chamava-se Meimei. Então o Naldinho chamava a Irma de minha Meimei. Então Meimei e Naldinho. Então o Naldinho está lá, né, andando na rua desesperado, perdido, né, com aquela morte súbita, tromba com uma pessoa, um senhor. Esse senhor cai a pasta cheia de papel, ele vai lá: meu senhor, desculpa, ajuda o senhor a catar a pasta, a juntar os papéis. Quando ele entrega a pasta para o senhor, ele olha, ele fala assim: mas o senhor não é aquele homem da vista? O senhor não é o Chico Xavier? E o Chico olha para ele, sorri, coloca a mão no rosto dele e fala assim: Naldinho, a nossa querida Meimei está aqui do meu lado e está dizendo que hoje é o aniversário de casamento de vocês. E os dois se abraçam, aquele choro, e o Chico leva o Naldinho para a reunião mediúnica. A Meimei se comunica psicofonicamente, dá o recado para ele, e é daí que começam, né, as mensagens da Meimei, né? E muitas vezes a gente não sabe quem que é a Meimei. Então, veja que história belíssima, né? Da providência divina que veio consolar aquele irmão, né? Do idioma das circunstâncias que vem e que muda as nossas vidas, mas a importância de nós estarmos atentos. E por isso, para encerrar, a gente lembra de uma história também narrada no livro Estante da Vida, pelo irmão X, que conta que certa feita Jesus sai da casa de Pedro, está saindo da casa de Pedro para atender a um chamado de uma casa próxima, e uma pessoa que estava passando muito mal
e que estavam pedindo que Jesus fosse lá fazer uma oração. E quando Jesus sai, chegam 4 ricos comerciantes judeus que vieram procurar Jesus. Então Jesus diz para eles assim: olha, eu tenho que atender a uma urgência, então eu vou deixar vocês aqui com o nosso irmão Pedro e eu já volto. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, por favor, acolha esses nossos irmãos com as verdades da Boa Nova. E o Pedrão, naquele melhor estilo nosso, nós aqui somos o Pedrão, deixa comigo, mestre. Os 4 entram, Jesus sai. Pedro olha para eles e fala assim: víboras de Corazim, o que vocês querem aqui? Seus lobos ladrões, vem agora com essa cara de santinho aqui procurar o mestre? Pensa que eu não sei o quanto vocês roubaram as viúvas, os órfãos, o quanto vocês se aproveitam dos pobres coitados? E começou. E ele falou: você, fulano, você, joalheiro, você faz isso, aquilo. Você, você, acaba com os quatro chorando, prantos. E no final Pedro levanta as mãos assim e fala assim, né? Bando de aves de rapina, o reino dos céus não é para vocês. Jesus entra. Olha, Pedrão. Jesus entra. Jesus olha e fala: Pedro, o que você está fazendo? E o Pedro percebeu que deu fora da tentação. Não, mestre, o senhor falou que eu tinha que acolher eles com a verdade. E Jesus fala assim: Pedro, eu pedi para você acolher eles com a verdade. Eu jamais te pediria para você aniquilá-los com a verdade. Aí Pedro olha para os 4 que estão chorando, né? Jesus olha para os 4 que estão chorando. Meus irmãos, por favor, vamos sentar aqui na mesa, né? E pede para Pedro: faz aqui o vinhozinho, o pãozinho. Então Jesus corta o pão, o vinho e começa a falar, né, das maravilhas do reino dos céus, do Evangelho, relembra o sermão da montanha, as bem-aventuranças, o convite diário que Deus faz para a nossa transformação interior, né, e que Deus cuida de cada um de nós pessoalmente. Nesse instante, né, no final da conversa, os 4 se levantam, o ânimo renovado, e agora chorando de alegria e transformados pelo carinho e pela luz de Jesus. A hora que ele sai, o Pedro fica lá, olha, e a gente imagina como devia ser interessante, né? Porque o Pedro vai querer repreender Jesus. A gente imagina, né, que uma pessoa repreendendo Jesus. Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, bonito, hein? Bacana. Bacana o que o senhor fez aí, né? Mas se nós vamos tratar os bandidos desse jeito, como é que nós vamos ter que tratar os bons? Né? E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, o Pai não me enviou para que eu viesse curar os sãos. O nosso Pai me enviou para que eu seja o médico de almas. E o médico de almas deve procurar aqueles que estão doentes, Pedro. Por isso, a boa nova é para aqueles que precisam do amor, da paz e da luz de Deus. Depois desse momento, Pedro começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós sabemos que Jesus vai ser crucificado, Pedro tem aquela reação, depois se esconde, depois funda a mansão do caminho e vai ter uma posição fundamental na estruturação do cristianismo, sobretudo para manter a união dos discípulos frente às várias disputas ideológicas que vão existir entre os apóstolos. E Pedro então tem aquele trabalho maravilhoso, né, de ser o pai de todos os apóstolos naquele momento, né, aquele guia que simbolizava a experiência. Até que chega o momento da sua crucificação, e quando ele está lá na cruz, o irmão, de novo, Humberto de Campos, no livro Coletânea Mediúnica do Natal, ele nos conta que Pedro estava crucificado, mas praticamente não sentia, porque
mentalmente, psicologicamente, espiritualmente não estava mais lá, porque ele estava imaginando como seria o desencarne, encontrar com Jesus, encontrar com aqueles companheiros que já haviam partido, e a tarde já estava chegando ao seu fim, o sol já se punha e Pedro morria. Então um dos soldados romanos vai lá, pega de uma pedra e dá uma pedrada na cabeça de Pedro e diz: vamos ver se esse bruxo morre de uma vez por todas. Então Pedro sente aquela pedrada, o sangue que lhe escorre a face, ele perde a consciência e depois de alguns instantes ele se vê fora do corpo, vê o céu com brilho incomum, vê como se fosse uma estrela que desponta no céu, que começa a se aproximar dele. Essa estrela, essa luz toma um formato humano e aí ele reconhece Jesus de braços abertos que vem buscá-lo. Então os dois se abraçam, Pedro chora copiosamente e Jesus leva Pedro para uma instância espiritual no mundo superior e fica ali algum tempo com Pedro, acolhendo, conversando, relembrando as coisas, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa gostosa, e Pedro maravilhado, imagina, né, estar na companhia de Jesus. Quando, em determinado momento, Jesus se despede de Pedro e avisa que vai partir. E Pedro fala: mas mestre, aonde o senhor vai? E Jesus diz assim: Pedro, enquanto houver uma lágrima na terra, e Pedro então, lembrando o jovem voluntarioso daqueles tempos, se levanta e diz: então eu também não, Jesus, eu vou com o senhor. E os dois descem numa missão a Roma, porque justamente os cristãos estavam sendo ali massacrados. E Jesus e Pedro começam então a acolher aqueles espíritos, a fazer aquele trabalho, e Pedro maravilhado com todo aquele mundo espiritual, com todo aquele trabalho, acompanhando Jesus, até que num determinado momento Jesus se vira para ele e diz assim: Pedro, alguém te chama, por favor, socorra-o em meu nome. Pedro vai, se aproxima e vê um homem de joelhos, com uma criança enferma, ardendo de febre, no colo, e essa pessoa pedindo por Pedro, porque já corria, que Pedro tinha virado santo, que ao invocar o seu nome, as pessoas conseguiam cura. A gente sabe como é que é um pouco. Só que a hora que Pedro olha, aquele homem que está com a criança no colo é justamente o soldado romano que atirou a pedra na sua cabeça. Então, Pedro, absolutamente transformado pela luz da Boa Nova, acaricia os cabelos do soldado, sorri para ele, entra em oração, aplica aos dois a carga fluídica e, naquele mesmo instante, a febre da criança passa, a criança acorda, sorri, e o soldado agradece a ajuda dos céus que veio através de Pedro. E naquele instante inicia-se um renascimento na vida daquele soldado que, através da ação de Pedro, se converte ao cristianismo. E para Pedro, inicia-se uma nova fase no seu apostolado. Então, meus amigos, que possamos nessa manhã aceitar o convite que Jesus nos faz, aceitar o convite que o seu Evangelho nos faz pela nossa transformação interior, para que, como na primeira historinha que a gente conversou hoje, nós possamos todos os dias, ao acordarmos e colocarmos os nossos dois pés no chão, nós possamos renovar a nossa conversão ao Evangelho. Como sempre, que o Mestre Jesus nos ilumine e nos guie, e que Deus, nosso Pai, nos proteja e nos guarde na palma da sua mão. Que assim seja.
Obrigada.